Olá a todos, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu, seminarista Guilherme Ribeiro, irei dar a última lição da nossa revista na série de classe da Escola Bíblica Dominical. O tema é O Pastor Rejeitado, à luz do livro de Zacarias, capítulo 11. Resumindo a nossa lição em uma frase, a profecia de Zacarias possui uma aplicação imediata para sua geração, judeus, mas também para todas as gerações que ouvissem o Evangelho de Cristo até a volta do Messias. Por que você deve aprender essa lição? Porque essa lição visará entender a humilhação de Jesus pelos seus e nos fazer refletir sobre a questão: submeter a Cristo ou rejeitá-lo? Objetivo da lição. Ao final dessa lição, o aluno deverá compreender o quadro da humilhação de Cristo ao ser rejeitado pelo povo de Israel, louvar a Jesus pelo fato de ele, mesmo em sua humilhação, manifestar a sua glória na salvação e na condenação. O que aprenderemos em Zacarias capítulo 11? Primeiro, introdução. Posteriormente, o juízo de Deus contra o seu rebanho, nos versos 1 a 3. Sequencialmente, rejeição do profeta pastor de Israel, versos 4 a 17, e D, conclusão e aplicação. Nas lições anteriores, foram tratados o tema Jesus e a sua obra salvífica. Nesta, daremos continuidade a esse mesmo tema, mas da seguinte forma. Então, lição 11. Jesus nos justifica, vestindo as nossas vestes sujas do pecado e dando novas vestes limpas. Lição 12. Jesus lida com o nosso pecado como sacerdote e rei. E a forma que iremos abordar a lição Jesus e a sua obra salvífica é a questão da justificação e de como ela nos oferece um sacrifício vivo e verdadeiro, santo e agradável a Deus. Zacarias capítulo 11, capítulo 1, verso 3. Abre, ó Líbano, as tuas portas, para que o fogo consuma os teus cedros. Geme, ó cipreste, porque os cedros caíram, porque as mais excelentes árvores são destruídas. Gemei ao carvalho de Bazã, porque o denso bosque foi derribado. Eis o uivo dos pastores, porque a sua glória é destruída. Eis o bramido dos filhos de leões, porque foi destruída a soberba do Jordão. Senhor, diante da tua palavra, que a gente possa nos atentar a realmente o que ela nos quer dizer sobre a humilhação sua. Que a gente possa, sim, submeter ao seu senhorio, Pai. Perdoa os nossos pecados, nos abra o entendimento, abra o nosso coração, que o que a gente aprender aqui a gente possa praticar lá fora, Pai. Em nome de Jesus, amém. Juízo divino contra o seu rebanho, versos 1 a 3. O capítulo 11 tem início com um lamento poético. Deus traria juízo novamente sobre o seu povo, por causa da maldade praticada. O contexto anterior, no capítulo 10, termina com muitas promessas e confortos a esse povo. Mas agora essas promessas e confortos se transformariam em juízo e terror, e tudo por um seguinte motivo. Capítulo 10, verso 1, fala sobre chuvas refrescantes, se transformariam em tempestades destruidoras. Notem que a leitura dos versos 1 a 3 diz que o Senhor menciona o Líbano, Bazã e o Jordão, regiões geográficas, mas essas regiões são tratadas como metáforas para as nações e seus governantes, a quem Deus julgaria quando levasse o seu povo de volta à terra prometida. O juízo de Deus seria tão severo que se ouviria o grito desesperado dos pastores de Israel e o bramido dos leões pela escassez de suas presas. Esse juízo iria se cumprir de imediato àquela geração. E por quê? Aí vem o motivo, igreja, porque realmente Deus ficou irado com o seu povo e iria aplicar o seu juízo. O povo de Deus estava pecando, apostatando de Deus e fazendo maldades, à luz dos olhos do Senhor. Em Mateus 7,15, Deus nos ordena a cautelarmos com os falsos pastores, que vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Isso nos faz refletir da importância de os pastores apacentar o seu rebanho à luz da palavra de Deus.
Lembrando que os pastores não somente são os pastores da nossa igreja, nós também somos pastores. Nós cuidamos uns dos outros, zelamos e precisamos dar bom testemunho em relação ao nosso irmão. Precisamos, para isso, meditar na palavra de Deus, em oração, ler a Bíblia e botá-la em prática. É isso que Deus espera de nós. E nós cremos que a palavra de Deus, ela tem um ensino suficiente para realmente nos mostrar como sermos servos fiéis ao nosso Senhor Jesus e apacentarmos uns aos outros. No verso 4 e 17 desse mesmo capítulo, qual eu lerei, diz assim: Assim diz o Senhor, meu Deus. Verso 4. Apacenta as ovelhas destinadas para a matança. Verso 5. Aqueles que as compram, matam-nas e não são punidos. Os que as vendem, dizem: Louvado seja o Senhor, porque me tornei rico, e os seus pastores não se compadecem delas. Verso 6. Certamente já não terei piedade dos moradores dessa terra, diz o Senhor. Eis, porém, que entregarei os homens, cada um nas mãos do seu próximo, e nas mãos do seu rei. Eles ferirão a terra, e eu não os livrarei das mãos deles. Verso 7. Apacentai, pois, as ovelhas destinadas para a matança, as pobres ovelhas do rebanho. Tomei para mim 2 varas. A uma chamei graça, e a outra união. E apacentei as ovelhas. Dei cabo dos 3 pastores um mês. Então perdi a paciência com as ovelhas, e também elas estavam cansadas de mim. Então disse: Eu não vos apacentarei. O que quer morrer, morra. O que quer ser destruído, seja. E os que restarem, coma cada um a carne do seu próximo. Verso 10. Tomei a vara chamada graça e a quebrei, para anular a minha aliança que eu fizera com todos os povos. Verso 11. Foi, pois, anulada naquele dia, e as pobres do rebanho que fizeram caso de mim reconheceram que isto era a palavra do Senhor. E eu lhes disse: Se vos parece bem, dai-me o meu salário, se não, deixai-o. Pesaram, pois, por meu salário 30 moedas de prata. Então o Senhor me disse: Arroja isso ao oleiro, esse magnífico preço em que foi avaliado por eles. Tomei as 30 moedas de prata e as arrojei ao oleiro, na casa do Senhor. Então quebrei a segunda vara, chamada União, para romper a irmandade entre Judá e Israel. Verso 15. O Senhor me disse: Toma ainda os petrechos de um pastor insensato, porque eis que suscitarei um pastor na terra, o qual não cuidará das que estão perecendo, não buscará a desgarrada, não curará a que foi ferida, nem apacentará a sã, mas comerá a carne das gordas e lhes arrancará até as unhas. Por fim, o verso 17. Ai do pastor inútil que abandona o rebanho. A espada lhe cairá sobre o braço e sobre o olho direito. O braço completamente se lhe secará e o olho direito de todos se escurecerá. O que eu quero destacar na leitura dessa passagem é que Deus levanta o profeta Zacarias e lhe atribui uma missão. Qual é essa missão? Apacentar as ovelhas destinadas para a matança, mesmo sabendo que odiariam por sua obra como pastor, o insultariam e rejeitariam. Verso 7. Aqui vemos a misericórdia divina querendo corrigir o seu povo do seu erro. O profeta Zacarias narra o que faz. No verso 7, ele diz assim, parte B: Tomei minhas 2 varas, a uma chamei graça e a outra união, e apacentei as ovelhas. Então, mostra que o profeta levantado por Deus queria apacentar as suas ovelhas. Uma dessas varas simbolizava a bênção de Deus, e a outra, a união nacional e a paz. No verso 8, não se sabe ao certo quem são os 3 pastores mencionados no texto. Uma possível interpretação é que eles seriam como 3 líderes: rei, sacerdotes e profetas. Os reis se desviariam do Deus vivo e seguiriam ídolos. Os sacerdotes de Israel pararam de ser santos e abusavam das pessoas. Os profetas de Israel, para serem porta-vozes de Deus, começariam a agradar apenas ao povo e aos reis. Falavam somente o que eles queriam ouvir. Isso acontece muito nos nossos dias atuais, não é verdade? Posteriormente, o que chegamos à conclusão? O povo de Deus rejeitou o pastor enviado pelo próprio Messias. Na parte B do verso 8 diz assim: A alma deles teve fastio de mim. E qual é o resultado dessa rejeição? É que o povo seria entregue aos falsos pastores. E Zacarias abandonou o barco. Essa é a verdade.
Nos versos 12 e 13, as ovelhas impõem demonstração de ódio ao seu pastor, quando atribui a ele o salário equivalente a um escravo. Conforme está aqui no texto, eu lhes disse, se vos parece bem, dai-me o meu salário, se não, deixai-o. Pesaram, pois, por meu salário 30 moedas de prata. Então o Senhor me disse, arroja isso ao oleiro, esse magnífico preço em que foi avaliado por eles. Tomei as 30 moedas de prata e as arrojei ao oleiro, na casa do Senhor. Faz referência ainda ao capítulo 21 de Êxodo, verso 32, que diz assim, se o boi chifrar um escravo ou uma escrava, dar-se-ão 30 ciclos de prata ao senhor destes, e o boi será apedrejado. Amados, o que venho a dizer é muito sério. Resumindo o contexto aqui da nossa lição. O povo estava feliz. Por quê? Porque Deus tinha prometido coisas boas, confortantes. Porém, o povo andou de modo desordenado, pecando contra Deus. Deus iria implicar um juízo a esse povo. Mas antes de implicar esse juízo, Deus, pela sua infinita graça e misericórdia, levanta o profeta Zacarias para uma missão. A missão de trazer esse povo para o próprio Deus. Porque o nosso Deus é o Deus que busca a ovelha desgarrada, que cura a ferida daquela ovelha que precisa realmente do cuidado essencial. Mas o povo rejeitou o pastor. E essa rejeição ainda menosprezou, o humilhando, oferecendo apenas 30 ciclos de prata ao preço de um escravo considerado insignificante. É esse o resumo que vimos até aqui. E aqui cabe uma reflexão, os amados irmãos. Quantas vezes nós temos rejeitado a palavra de Deus, rejeitado os ensinos do pastor da nossa igreja, rejeitado, sim, amados, o pastor supremo das nossas vidas, Jesus Cristo, ao lermos a palavra de Deus e não colocamos em prática, ao realmente acharmos que o Senhor pode ser tratado de qualquer coisa e que muitas vezes nós atuamos da mesma forma que esse povo nos nossos dias. Queremos comprar a Cristo com 30 ciclos de prata e entregá-lo, e assim foi feito nesse pastor. Só que isso tem consequências. Por isso, vivemos em tempos de arrependimento. É tempo de buscar ao Senhor a verdadeira face do nosso Deus. De modo semelhante, o verdadeiro pastor Jesus Cristo fez tudo pelo seu povo. Curou doentes, alimentou famintos, ressuscitou mortos, pregou a palavra, mas também foi rejeitado pelo seu povo e avaliado por 30 moedas de prata. Lembre-se de que Judas Iscariotes pegou as 30 moedas de prata e entregou aos fariseus para que Jesus pudesse ser entregue. E ali foram os soldados e capturaram Jesus no Getsêmani. E o que isso quer dizer? Consideraram Cristo um ser insignificante e um escravo comum. Mas o Senhor Jesus, ele se submeteu a isso e se humilhou realmente para que Deus pudesse ter um plano maior em nossas vidas, que é o plano da salvação. Conclusão. O juízo profetizado no início do capítulo 11 de Zacarias aconteceu com a sua geração. A rejeição do pastor resultou na rejeição do povo e no juízo de Deus. No ano 66 d.C., rebeldes judeus mataram alguns soldados romanos de Jerusalém e expulsaram os demais. Em resposta, Tito, filho do imperador Vespasiano, invadiu Jerusalém com suas legiões romanas e destruiu tudo, inclusive o templo. E por que de tudo isso? Porque o povo rejeitou o seu pastor. Logo, seu pastor rejeitou Jerusalém e a julgou severamente. Assim acontecerá na vinda do Senhor Jesus, juízo sobre os que o rejeitarem. Nesses versos 15 a 17, o povo dará ouvidos a esse falso pastor. E no verso 17, a palavra nos diz assim: ai do pastor inútil que abandona o rebanho, a espada lhe cairá sobre o braço e sobre o olho direito. O braço completamente se lhe secará, e o olho direito de todos se escurecerá. E que nós possamos não ser encontrados assim. Que nós possamos, sim, buscar sermos pastores fiéis, pastoreando uns aos outros, levando as cargas uns dos outros,
orando, pregando, dando força, encorajando os amados a saírem de uma vida de lamaçal dos nossos pecados. E aqui cabe aplicação no contexto de hoje. Você que está ouvindo esse vídeo, talvez possa ser sua última chance, eu não sei. Mas de uma coisa eu sei, você tem rejeitado ou tem se submetido ao pastor, o senhorio Jesus Cristo, ou tem andado nos seus pecados? Confesse-os, abandone-os, porque eu creio que o nosso Deus é poderoso para te libertar disso. Que o Senhor possa abençoar, que essa aula possa edificar a sua vida, que tudo possa ser para a sua honra e glória de Jesus. Amém.